Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, no texto de Mateus, capítulo 12, versículos 14 a 21, nós vamos encontrar a posição dos fariseus, autoridades daquela época, conhecedores da Sagrada Escritura, conhecedores das leis e preceitos judaicos, como que eles se sentem ameaçados intelectualmente e, no mesmo tempo, religiosamente. Eles não gostam nada daquilo que Jesus faz na sinagoga. E convido vocês para que, antes de lerem o texto lá na Bíblia, o texto de hoje, dia 17 de julho, que possam ler antes o texto que complementa, podemos dizer assim, aquilo que nós então vamos refletir no dia de hoje, que é o texto anterior ao texto de hoje, que começa então no versículo 9 até o 14. Por mais que o texto apresentado dentro do calendário litúrgico para a nossa leitura do dia 17 começa com o último versículo do texto anterior e termina no versículo 21 do texto que estudaremos. É interessante nós percebermos o posicionamento dos fariseus, como que eles falam algo sobre o divino, falam algo sobre a Sagrada Escritura, mas têm muitas dificuldades em agirem de acordo aquilo também que é a proposta de Deus, ou Deus Javé, desde o Antigo Testamento. É interessante como que eles têm dificuldades de perceber que a fé, ou falar de Deus, é falar como que nós podemos ajudar aquelas pessoas que sofrem. Se as lideranças, ficam escandalizadas porque Jesus fez algo bom, algo interessante para alguém, eles sentem que Jesus não deveria ter feito isso somente porque era um dia de sábado. E Jesus, como já comentamos em outros momentos, não é que ele desrespeita o sábado. Não é que para Jesus não tem nenhum sentido o sábado. Muito pelo contrário. Jesus valoriza o sábado. Ele sabe que é importante guardar o sábado. Mas guardar o sábado não nos impede de fazer o bem para aquelas pessoas que necessitam. E é assim que Jesus vai fazer. E no texto, então, que eu pedi para que lessem antes do texto de hoje. E é importante, meus amigos e amigas, perceberem que Jesus está no interior de uma sinagoga. Sinagoga é onde se estuda, se lê, se reflete, se medita a Sagrada Escritura. Não é um lugar isento da religiosidade, ou do papel da divindade na vida humana e, no mesmo tempo, da vida atuante de quem se diz um religioso, pois os fariseus eram religiosos. Eles atuavam dentro também da sinagoga. E a sinagoga, por incrível que pareça, fechou-se num tradicionalismo, num moralismo que gera desumanidade. Porque os próprios fariseus são incapazes de olhar uma pessoa deficiente, como é o texto, então, que Jesus vai curar ou vai devolver a dignidade humana para uma pessoa que está com a mão seca. O que é estar com a mão seca? É interessante nós percebermos esta teologia que está por detrás. Por que então essa pessoa está com a mão paralisada? Ou seca, como diz o texto? Para nós entendermos como que os fariseus impossibilitavam muitas vezes as pessoas de serem elas mesmas. Porque pela mão nós podemos entender a questão da bondade, a questão da bênção, a questão da graça, a questão da partilha. Pela mão nós encontramos muitas simbologias, muitos sentidos também que nós podemos dar à nossa vida. Então, o texto de hoje diz assim: Naquele tempo, os fariseus saíram
e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, é importante aqui nós vermos como que nós podemos desenrolar esta reflexão, ou esta partilha do texto de hoje, a partir daquilo que Jesus faz com simplicidade, com humildade, sem nenhum tipo de propagação interesseira. Jesus não é do marketing, Jesus não é da publicidade, Jesus não quer que as suas atitudes escapem no meio do povo como se ele fosse o maior e o melhor de todos. Jesus nunca se preocupou com esse tipo de coisa. É preocupante quando hoje nós vemos tantos religiosos e dizendo que são os ungidos e as ungidas de Deus e começam a falar então em nome de Deus com desqualificação da pessoa humana. Jesus nunca utilizou aquilo que ele fazia como algo que o desse a ele melhores lugares, ascensão humana, para que as pessoas o idolatrassem, o vangloriassem, ou quisessem algo dele que ele não fazia. É interessante nós percebermos que quando as pessoas começaram a se organizar para elegerem Jesus como rei, ele foge. Ou seja, ele vai para outros lugares. Porque ele sabia que os reis, tanto naquela época quanto depois, em outros séculos, e também os reis hoje. Quem são os reis hoje? Aqui nós podemos utilizar os reis como metáfora. Os reis, aqueles que mandam, aqueles que acham que são donos da vida e da verdade. Jesus nunca se achou o dono da verdade. Até mesmo quando ele fala de verdade, ele queria que as pessoas percebessem então dele apenas a sua bondade. E que ele fazia realmente como verdade no sentido, ele fazia de coração. Ele fazia gratuitamente, sem troca, sem venda, sem paga. E é isso, meus amigos e amigas, que temos que sentir, que temos que perceber, tanto de Deus, como de Jesus, como do Divino Espírito Santo, como dos santos e santas, que dentro da Igreja Católica se utiliza, os santos e santas, os mártires, as mártires, sempre, todas as práticas pela bondade. E Jesus nos convida a fazermos isso, ou a vivermos isso, os discípulos e as discípulas viverem profundamente a bondade, a partilha de vida. Como que nós podemos fazer essa partilha de vida uns com os outros, para que todos vivam e vivam dignamente, vivam abundantemente, sem perder, é claro, a responsabilidade e o compromisso com o todo. Meus amigos e amigas, como que esse primeiro versículo do texto de hoje, que é o versículo de número 14, quando diz assim: os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. No livro, ou melhor, no texto bíblico que nós temos da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia de estudo, está assim, tramaram. Parece que a palavra tramaram é pior ainda, porque é muito forte. Tramaram para matar Jesus. Articularam para matar Jesus. Pensem, eles viram Jesus fazendo bem a uma pessoa paralítica, que naquele contexto de Jesus, os paralíticos e as paralíticas eram vistas como castigadas de Deus.
amaldiçoadas por Deus. Jesus tira isso da mente e do coração daquelas pessoas que o seguem. Mas os fariseus não conseguem perceber isso. Ainda preferem ficar com aquela lei ultrapassada. Não entendem que aquela pessoa está assim não é porque recebeu um castigo de Deus, mas está assim porque é algo da biologia. Qualquer um poderia ter nascido assim, qualquer um de nós. E nós então temos outras deficiências. Por exemplo, usar o óculos. Pode ser uma deficiência. Baixa visão, usamos para melhorar a visão. Enfim, cada uma tem a sua deficiência. Temos que entender isso. E o pior é que os fariseus começam a tramar a morte de Jesus desde dentro da sinagoga, um espaço sagrado. Como que eles estavam pensando? Como que eles estavam sentindo? Como que eles começam a agir, meus amigos e amigas? E isso é gravíssimo porque desde o tempo de Jesus e aos tempos de hoje, nós vemos, sem dúvidas, religiosos e religiosas, sejam eles consagrados ou consagradas, ou leigos e leigas, que também, em nome de Deus ou em nome de Jesus, tramam contra a vida das pessoas. Toda religião que trameiam ou que fazem complôs contra a vida de uma pessoa ou de pessoas, podemos ter a certeza. Essas pessoas não são religiosas. Não podem dizer que amam a Deus. Lembrem-se que esses dias, até foi lido o texto lá do capítulo 4, versículo 19 de João, a carta de João. Quem odeia o seu irmão e diz que ama a Deus, ou ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Mentiroso no sentido, não é religioso. Porque quando nós dizemos que amamos a Deus e amamos o nosso próximo, ou amamos o nosso próprio e amamos a Deus, então nós estamos em consonância da nossa fé e na nossa missão. Vejamos aqui, e aí eu fiz assim, alguns apontamentos, que é interessante depois nós meditarmos, aí sim, adentrando no espaço então da espiritualidade ou da mística. Com o texto do versículo 14. Quando diz assim, os fariseus saíram dali e fizeram um plano, ou começaram a tramar, para matar Jesus. Pensemos bem historicamente, meus amigos e amigas. Quando começaram a idealizar as cruzadas, quem eram os responsáveis pelas cruzadas e pelas inquisições? Como que os papas, cardeais, bispos e até padres começaram a idealizar a morte de pessoas porque não eram cristãs? Eles não eram religiosos? Com certeza. Como que começaram a fazer as conquistas e as colonizações? No Brasil, na América Latina, na África e em vários países da Ásia. Em nome de quem eles colonizaram, escravizaram, exploraram e mataram? Os indígenas, os africanos, asiáticos, os orientais do Oriente Médio, tudo em nome de Deus. Como que eles fizeram o Holocausto? Porque os nazistas, muitos deles diziam em nome de Deus, o próprio Hitler, em nome de Deus. O próprio Bush, já no nosso século, meus amigos e amigas, o Bush, presidente George Bush, em 2003, antes de atacar o Iraque, atacaram em nome de Deus. Ele disse que Deus o motivou para matar os iraquianos e as iraquianas. Como que nós podemos dizer que Deus me motivou para matar o outro? Então, nós estamos em contradição. Se nós dizemos, dentro da nossa fé cristã, defendemos dentro a questão do monoteísmo, uma divindade, como que eu posso matar o outro ou a outra? Por acaso o outro e a outra não é meu irmão? Não é a minha irmã? Como que Deus me escolheu para matar um filho dele, uma filha dele, que é meu irmão e irmã? O fratricídio? Lembremos que a paternidade e a maternidade que nós temos com o divino ou com a divina, nós temos que ter também na fraternidade. Paternidade, maternidade e fraternidade nunca estão separados ou separadas. Se juntemos para viver profundamente
a maternidade e a paternidade na fraternidade. Porque todos nós somos irmãos e irmãs. E hoje, as guerras que estão acontecendo hoje pelo mundo, em nome de Deus. Quantos ataques em nome de Deus. Cristãos que atacam em nome de Deus. Atualmente, meus amigos e amigas, matam, roubam, são corruptos, são desonestos em nome de Deus. E aí, isso tudo faz parte do ensinamento de Jesus? Para ir concluindo, um dia, numa conferência, perguntaram para o José Saramago, escritor português que faleceu há poucos anos. Ele era ateu, se assumia como ateu. E um jornalista perguntou para ele, Saramago, como podem homens sem Deus serem bons? Olha a pergunta que fizeram a ele. Como podem homens sem Deus serem bons? A resposta foi simples. Como podem homens com Deus serem tão maus e assassinos matarem em nome de Deus? Isso que nós então dizemos que é preocupante. E pessoas ainda se vangloriarem, serem ovacionados por matarem. Triste, muito triste quando isso é para um cristão e uma cristã. Isso pode ser também para outras religiões, mas nós estamos então falando aqui dos cristãos. Em pleno século XX, um grande teólogo e também escritor de nome Levi, um judeu que sofreu também com as perseguições nazistas, um irlandês, ele disse, de todos os homens maus e religiosos são os piores. Vejam, meus amigos e amigas, como é revoltante também, né? Mas essa revolta tem que se transformar para nós, transformar em bondade, em amor, em perdão, para que nós também comecemos a trabalhar quando que nós alimentamos esse desejo de morte contra os outros, que não fazem as mesmas coisas que eu. E aí, enchendo-se de bondade, de perdão, de amor, de misericórdia, nós podemos superar a violência, superar todo tipo de agressividade, que muitas vezes nós podemos agir contra os outros com agressividade. E um dia também, alguém, ou um jornalista, perguntou à Madre Teresa de Calcutá, eu não daria banho, ou falou, né, para a Madre Teresa de Calcutá, eu não daria banho a um leproso nem por $1 milhão. A resposta da Madre Teresa de Calcutá também foi simples, mas provocante para todos nós. Nem eu, só por amor, se pode dar banho a um leproso. Só por amor se pode dar banho a um leproso. Meus amigos e amigas, só por amor pode ou podemos defender a vida. Nenhum sistema é capaz de fazer com que a vida seja plena a não ser o amor humano. O amor ecológico, o amor da natureza também, porque a natureza produz gratuitamente e gera vida. E o Dom Luciano Mendes, que faleceu há poucos anos também, o grande Dom Luciano Mendes, grande pastor, grande bispo, grande teólogo jesuíta, dizia: não foi Deus quem criou a fome e a miséria, foi a maldade humana, ou seja, a injustiça humana. Então, meus amigos e amigas, que todos nós cristãos e cristãs comecemos a olhar, comecemos a perceber o que nós podemos fazer de bem e de bom uns pelos outros. As multidões seguiam Jesus e Jesus curava a todos, devolvia a vida, devolvia o sentido, defendia aquilo que elas mais necessitavam, estar juntos em comunidade e em sociedade. E depois Jesus vai citar ou recitar um versículo bíblico, ou vários versículos bíblicos do profeta Isaías, dizendo que tudo aquilo que ele estava passando, o profeta Isaías, lá no capítulo 61, versículo 1 seguintes, já havia dito que o Espírito Santo, o Espírito de Javé estava sobre ele e havia ungido para ele propagar a bondade, que é a boa notícia. E no mesmo tempo, o sofrimento do profeta, no nome do servo sofredor.
Nos capítulos entre 42 até os 52 ou 53, nós vemos a tortura sofrida pelo profeta e também pelo povo de Deus que está sendo escravizado na Babilônia. Hoje, meus amigos e amigas, quais são as escravidões de hoje? Como que nós podemos ser escravos de sistemas, sejam eles políticos, econômicos, juristas, religiosos ou jurídicos, religiosos, culturais, econômicos, que fazem do ser humano coisa, manipulam o ser humano em coisa. Cuidemos, meus amigos e amigas, para que nós também não sejamos coisificados, tratados como coisas. O ser humano muitas vezes está sendo usado até ele não poder mais render economicamente. E depois é descartado, e depois é jogado fora, é excluído. Jesus veio para trazer o direito. O que é o direito? O direito é a justiça, mas uma justiça nutrida pelo amor, pela misericórdia e pela compaixão. E então, assim, todas as nações poderão encher-se de novo de esperança. Como diz o último versículo, o versículo 21. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Quando nós dizemos em nome de Jesus, é importante nós entendermos e compreendermos que, se nós falamos em nome dele, afinal, o que falamos? Se nós agimos em nome dele, afinal, como agimos? Como reagimos? Como vivemos? Como convivemos? Jesus não é demagogo, como eu já disse. Jesus não prega pela publicidade, mas sim pela gratuidade. Então, que o texto de hoje nos inspire e nos faça transpirar vida. Não nos motive, como disse George Bush, para matar o outro, mas nos motive para dizer: meu irmão e minha irmã, tu és também filho e filha de Deus, e tem o mesmo direito de viver a dignidade. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque se Deus deu a vida para nós, então temos que respeitar a vida como uma obra, um dom divino. Cuidemos a vida um dos outros e trabalhemos para que todos vivam com dignidade e vivam em abundância. Que o Deus de Jesus de Nazaré esteja sempre conosco e nos alimente e nos motive para falar da vida e também em proteger a vida. Um abraço a todos e a todas.